Olá pessoal, mais uma aula de geografia. O conteúdo da aula de hoje ele ainda está na apostila número 2, na página 275. Vamos continuar o estudo aí da Ásia, certo? Revisão da última aula. De maneira bem breve e sucinta, nós falamos dos aspectos humanos da China na última aula. Nós continuamos estudando sobre a Ásia, estamos falando especificamente sobre uma superpotência asiática, né? Um país asiático que é a China. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos da China, do ponto de vista da agricultura, pecuária, os recursos minerais e energéticos e a indústria. Se der tempo, na gravação dessa aula falaremos sobre tudo isso. China, aspectos econômicos. Em 1949 aconteceu a Revolução Socialista na China. Que isso mudou? Trouxe o fim da propriedade privada, passou-se a ter o controle estatal da economia e a coletivização das terras, né? Não mais como propriedade privada individual. Em 1958, o governo chinês aumentou a fiscalização da produção pelas terras, certo? E houve também a criação do que se chamou de comunas populares, que eram grandes propriedades, né? Propriedades extensas, com cerca de 10 a 20 mil famílias. Essas famílias elas eram obrigadas a entregar para o Estado cotas de produtos escolhidos pelo Estado. Então o Estado determinava, né, quais produtos deveriam produzir e qual a cota que deveria ser entregue para o Estado. Tá? Tudo isso como consequência aí da Revolução Socialista de 1949. Isso foi um aspecto que mudou aí na economia chinesa. Com o passar dos anos, a gente vai observar que a China ela tende a abrir mais a sua economia. Então, na década de 70, surge a política das 4 modernizações nas áreas de tecnologia, ciências, agricultura e defesa. Essa política permitiu a propriedade privada e as cooperativas no campo. Então, até então, tudo pertencia ao Estado. Com essa política, passou-se a permitir que o indivíduo, né, a pessoa individualmente, pudesse ter aí a sua propriedade. Criou-se também com essa política as zonas especiais, as zonas econômicas especiais, as ZEs, na área litorânea, ou seja, na proximidade ali do oceano. Essas zonas estão destinadas à industrialização e abertas a investimento estrangeiro, ou seja, capital de outro país, empresas de outros países podem investir aí nessas zonas na China. Em 2002 aconteceu a abolição de cotas obrigatórias de produção agrícola, né? O governo parou de exigir essa cota obrigatória. Então o país se direcionou a uma economia de mercado, né? Mais próxima aí do que a gente chama de como se fosse um capitalismo de Estado, né? Então passou-se aí a ter uma maior liberdade, né, econômica, né? No sentido das pessoas poderem ter a sua propriedade privada, certo? Porque na economia de Estado, tudo pertence ao governo. Então, cada vez mais a gente vê então, aí, o país se direcionando a uma economia de mercado, né? Uma economia mais capitalista, né? Certo? E menos socialista, porque a economia de Estado é a economia socialista, a economia de mercado é a economia capitalista. Então, a China aí tem uma questão aí de uma aproximação cada vez mais de uma economia de mercado, né? Com a permissão aí da propriedade privada, né? Do lucro, etc. Nós temos aqui esse mapa das zonas econômicas especiais da China. Olha só, elas ficam aqui, como diz o texto, na área litorânea. Essa área aqui é a área litorânea chinesa, certo? Temos aqui as zonas de desenvolvimento técnico e econômico, nesse triângulo azul, a zona econômica especial na cor amarela, certo? Continuando. Na agricultura, aconteceu uma modernização recente, mas ainda o país convive com técnicas arcaicas, né? Ainda formas de cultivo sem a utilização da tecnologia. Então há uma convivência aí de modernidade com algumas coisas mais arcaicas na produção da agricultura chinesa. A modernização ela provocou o êxodo rural, logicamente, porque a substituição da mão de obra humana pela máquina no campo, e também trouxe a produtividade, o aumento da participação também entre os maiores produtores mundiais. Ou seja, com o uso da tecnologia, a produtividade chinesa aumentou, ela conseguiu produzir mais produtos agrícolas e está aí entre os maiores produtores mundiais. Nas regiões áridas e semiáridas, que são aquelas regiões com clima mais seco, com baixa pluviosidade, ou seja, que não se chove muito,
Tem-se nessas regiões grandes projetos de irrigação e recuperação do solo, né? Ou seja, formas de levar a água nessa região em que é escassa a água e de recuperar os solos, que muitas vezes estão danificados, certo? A área cultivada com irrigação na China em 2000 era de 53 hectares, em 2015, 15 anos depois, passou para 66. Então houve um aumento expressivo aí, né, de áreas cultivadas com irrigação. E a China ela é líder mundial nesse tipo de produção. Produção a partir da irrigação, certo? Continuando aí. Os números, China, número de tratores. Também, esse número de tratores ele expressa aí a modernização da agricultura chinesa, certo? Passou de 178 milhões no ano de 2000 para 304 milhões em 2015. Um aumento expressivo. Aumentou-se também o consumo de fertilizantes químicos, saltou de 414 milhões de toneladas para mais de 602 milhões de toneladas nesse mesmo período aí. Tá? Do ponto de vista produtivo, isso é bom, né? Aumenta a produção, mas nós não podemos deixar de citar também as consequências que a utilização desses fertilizantes químicos pode trazer para a saúde humana. Né? Há impactos negativos aí na saúde humana com o consumo, né, de produtos, né, com o uso aí de agrotóxicos nesses produtos. Os grãos são os produtos agrícolas mais cultivados no país. Quais são? Arroz, milho e trigo, que se destacam mais, seguidos também pela cana-de-açúcar e pelas frutas, que têm uma considerável produção no país chinês. As zonas pecuaristas mais importantes, elas estão no interior. Pecuaristas, como vocês sabem, é a criação aí de animais, né, com finalidade econômica. Elas estão mais, então, no interior, não no litoral. Certo? Continuando. China, áreas agrícolas. A diversidade do clima chinês, como é um país muito extenso, a gente já estudou o clima da China, né, nas aulas anteriores. Essa diversidade climática ela promove também uma variedade de produções, ou seja, de acordo com o clima se cultiva determinado tipo de plantação. Há ainda na China destaque para cana-de-açúcar, frutas, tabaco, chá e amoreiras usadas na criação do bicho de seda, as amoreiras. Aqui nós temos aqui o mapa, olha só, principais áreas agrícolas e seus produtos, 2010. E aqui nós temos na legenda quais são essas áreas. Olha só, essas áreas aqui, numa tonalidade rosa mais clara, são as zonas pecuaristas, né, criação de animais. Essa área verde, arroz, área amarela, rotação, ou seja, em um determinado período se planta soja, outro determinado período se planta milho. Nessas áreas na cor laranja, há também a rotação aí entre o arroz e o milho. Na área vermelha, a rotação entre o trigo e o milho. Então, esse mapa aqui, ele mostra as zonas aí de acordo com a atividade agrícola de cada região, certo? Continuando, pecuária. A pecuária ela é uma essencial fonte de alimentos para o país. A China é o primeiro país em criação de aves, mais de 4,3 bilhões de galináceos e 65% da produção mundial de patos. Suínos, a China produz quase 451 milhões de cabeças, ovinos 149 milhões, caprinos 162 milhões e 35 milhões de camelos. A produção de bovinos, 108 milhões de cabeças, isso faz da China o terceiro maior produtor mundial de bovinos. E também tem na China a agricultura em terraços, que é essa imagem aqui, que ilustra a agricultura em terraços, em áreas montanhosas. É um tipo de agricultura que vocês já estudaram também em história, quando vocês estavam no 6º ano, quando vocês estudaram sobre os Incas, certo? Continuando então. Vamos falar agora dos recursos energéticos na China. Falamos aí das principais produções pecuárias, né? Agrícolas, né? Então vamos juntar os termos aí, então agropecuária, certo? Agora nós vamos falar dos recursos minerais e energéticos. O território chinês ele é rico em recursos energéticos e minerais. Ele sustenta a indústria pesada, certo? Já já nós vamos falar o que é a indústria pesada. Tem elevado potencial hidrelétrico a China, então, ou seja, a produção de energia aí a partir dos rios, né? Ela tem a maior produção de eletricidade do mundo, mas apesar de ter a maior produção de eletricidade do mundo, boa parte dessa eletricidade não é produzida através dos rios, né, que é uma fonte renovável. É produzida através das termoelétricas movidas a carvão. Isso traz um impacto no sentido de poluição muito grande. Então a China é o maior produtor e consumidor mundial de carvão. Tem mais de 10 mil minas de exploração mineral de carvão, como a gente vê nessa foto aqui nesse slide. Em 2016 houve uma queda do consumo de carvão, então de lá para cá vem acontecendo
uma queda do consumo de carvão. A explicação para isso: a adoção de políticas ambientais, né, mais sustentáveis, e o desaceleramento da economia chinesa também. O carvão queimado na indústria ele é responsável por 20% do consumo de energia do país, certo? E houve na China aí a criação de um plano de ação de estratégia de desenvolvimento energético para o ano de 2014 até 2020, né? Então, que se encerra esse ano. Esse plano, de maneira bem resumida, ele objetiva o quê? A redução do consumo anual, né, por ano, né, de energia no país e também de carvão, né? Então, tem objetivos aí sustentáveis também. Continuando. Vamos falar das indústrias na China agora. A concentração das indústrias ela está nas planícies orientais, com crescente descentralização, certo? Ou seja, está mais aqui próximo do litoral, com crescente descentralização, ou seja, está indo em direção a outras regiões, né? Está se descentralizando. 43% do PIB chinês advém da produção industrial. Lembra que nós falamos aqui que os recursos minerais eles são muito importantes para as indústrias pesadas? Nós falamos sobre isso agora há pouco. Então, agora aqui tem a definição, olha só, do que são indústrias pesadas. Vamos voltar aqui. Ó. Cimento, siderúrgica, metalúrgica, química, petroquímica e de máquinas e equipamentos. Onde que essas indústrias se concentram? Na região da Manchúria, com destaque para Pequim, e no Vale do Rio Azul, nas cidades aqui de Nanquim, Xangai e Wuhan. E no sul-sudeste, em Xiamen. Então, vocês observarem aqui no mapa, vocês vão ver, olha só, na cor rosa aqui, ó, as zonas industriais e as zonas econômicas especiais. De acordo com a legenda, vocês vão ver as cidades também industriais com um pontinho preto. A indústria leve, que por exemplo é a indústria têxtil, né, de roupas, por exemplo, ela está presente mais nas cidades de Xangai, Pequim, Tianjin, que são centros tradicionais, né, e mais outras duas cidades aqui, ó, Xingtao e Xi'an, que são centros recentes. As indústrias alimentícias e artesanais, elas encontram-se espalhadas por todo o país, então não tem uma concentração. Continuando. No final da década de 70, como houve aí, como a gente acabou de ver, a abertura ao capital transnacional, ou seja, a permissão do investimento estrangeiro na China, qual era o objetivo disso? Modernizar e acelerar o setor industrial chinês. Foi produtivo, porque olha só, o PIB chinês ele era o 23º em 1979. Em 2015 ele se tornou o primeiro. A China tem o maior PIB do mundo. Então a abertura econômica, ela criou aí as zonas econômicas especiais, como a gente acabou de dizer, que elas ficam nas regiões litorâneas, onde a economia de mercado pode se desenvolver. Então nessas áreas é permitido o investimento estrangeiro, então a economia de mercado, né, a livre iniciativa, a propriedade privada se desenvolve, inclusive com a participação aí do capital estrangeiro. O resultado é o país que mais recebeu investimentos internacionais diretos desde 1987, após essa abertura e ao capital transnacional. Por quê? Porque a China tem uma abundância de mão de obra, ou seja, tem muita mão de obra, muitas pessoas querendo trabalhar, muitas pessoas para trabalhar, e o custo baixo, né? O salário pago a essas pessoas é baixo. Então isso favorece o crescimento do setor industrial, porque para o empresário, né, tem trabalhador e tem trabalhador recebendo pouco. Então para o empresário isso é bom. Para o trabalhador que está recebendo pouco, obviamente que não. Continuando. Vamos falar aí das zonas econômicas especiais. Desde 1980 surgiram as primeiras zonas econômicas especiais. Nesse slide aqui vamos fazer mais uma leitura mesmo, tá? Começou pelas cidades de Shantou, Shenzhen e Zhuhai, na província de Guangdong, que é no número 11 aqui no mapa, vocês podem procurar aqui, olha só onde está o número 11, e além de todo o território da província 12 também, certo? Em 1984, abriu-se outras 14 zonas econômicas especiais abertas ao investimento estrangeiro. Em 85, houve a expansão dessas zonas rumo ao interior. Em 1990, essas duas zonas aqui em Xangai e mais algumas cidades, né, do Vale do Rio Sul passaram a compor essas zonas. Em 1992, mais 15 zonas de comércio livre, 32 zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico e 53 zonas de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, IGTEC, em grandes e médias cidades. Então esse panorama aqui, ele, de acordo com a evolução aqui histórica por data, dá para a gente perceber o quanto que o governo chinês passou a investir nessas zonas econômicas especiais, para atrair principalmente o investimento estrangeiro, buscando aumentar a produção industrial do país e modernizar a sua indústria, certo? Continuando. A China, o comércio externo. Em 1979 ela tinha o 32º, em 2018 o primeiro. A China tem superávites, ou seja, aquilo que a gente já disse,
quando se subtrai o tanto que o país vendeu e o tanto que o país comprou, se há um saldo positivo, o país mais vendeu do que comprou, há um superávit. E o crescimento da economia chinesa nos últimos anos foi em cerca de 10% ao ano, certo? Mas ainda, apesar de todo esse crescimento econômico, né, ter a maior produção industrial do mundo, ter o maior comércio externo do mundo, ter o maior PIB do mundo, superando os Estados Unidos, a indústria chinesa ainda convive com graves problemas. Não só a indústria, a economia chinesa, como a má organização administrativa, a insuficiência de infraestrutura, elevadas taxas de desperdício, baixa produtividade e altos subsídios fiscais. Então, desde 2010, o governo chinês passou a controlar o crescimento econômico do país, que era muito rápido, por volta de 10%. Então, o governo tenta controlar esse crescimento descontrolado, certo? Reduzindo para a faixa de 6 a 7% ao ano. Então, o governo toma aí determinadas iniciativas para conter esse crescimento econômico muito acelerado, certo? Outra medida adotada pelo governo chinês, a privatização de mais de 300 mil pequenas e médias empresas estatais, ou seja, empresas que pertenciam ao governo foram aí vendidas para iniciativa privada, certo? Isso também é uma prática de uma economia de mercado. Qual é a meta do governo chinês, então? É controlar menos de 700 grandes estatais. Então, o governo só quer ficar com as grandes estatais, só as principais, que ele considera como estratégicas, que são as indústrias petroquímicas, hidrelétricas, de telecomunicações, aeroespacial e de material bélico, que é a produção de material para a guerra. Então, as indústrias dessas áreas permanecerão na mão do governo, né? As pequenas e médias, a ideia do governo é privatizá-las, ou seja, vender essas indústrias para iniciativa privada, certo? Pessoal, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido aí esse conteúdo a respeito aí da economia chinesa. A gente continua os estudos na próxima aula. Lembrando que na próxima aula nós já vamos utilizar a apostila 3, tá? A apostila do terceiro bimestre. Com a aula de hoje nós finalizamos o conteúdo do segundo bimestre. Aula que vem, apostila 3. Quem ainda não pegou, dirija-se à escola para retirar. Tá certo? É isso e bons estudos. Até a próxima aula.